Egum. Wilson do Ogum, Babato Alagenã. A concepção religiosa da morte está contida na própria concepção da vida e ambas não se separam. Os Yorubás e outros grupos africanos que formam a base cultural das religiões afro-brasileiras acreditam que a vida e a morte alternam-se em ciclos, de tal modo que o morto volta ao mundo dos vivos, reencarnando-se num novo membro da própria família. São muitos os nomes yorubás que exprimem exatamente esse retorno. Exemplo: Babatunde, que quer dizer o pai está de volta. Para os yorubás, existe um mundo em que vivem os homens em contato com a natureza, o nosso mundo dos vivos, que é chamado de Aie, e um mundo sobrenatural, onde estão os orixás, outras divindades e espíritos, e para onde vão os que morrem, mundo que eles chamam de Orum. Quando alguém morre no Aie, seu espírito, ou parte dele, vai para o Orum, de onde pode retornar ao Aie nascendo de novo. Para os yorubás não existe punição ou prêmio após a morte, inexistindo as noções de céu, inferno ou purgatório nos moldes da tradição ocidental cristã. Todos os que morrem vão para um único lugar e retornam quando assim for possível. A tradição cristã ensina que o ser humano é composto de corpo material e espírito indivisível, a alma. Na concepção iorubá, existe também a ideia do corpo material, que eles chamam de ará, o qual com a morte decompõe-se e é reintegrado à natureza, mas, em contrapartida, a parte espiritual é formada de várias unidades reunidas, cada uma com existência própria. As unidades principais da parte espiritual são: 1. O sopro vital, M. 2. A personalidade destino, Ori. 3. Identidade sobrenatural ou identidade de origem que liga a pessoa à natureza, ou seja, orixá. 4. O espírito propriamente dito, Egum. Estas partes reunidas formam a pessoa durante a vida, tendo cada uma delas destinos diferentes após a morte. O M, respiração, abandona o corpo material na hora da morte, porém não se perde, é constantemente reutilizado. O Ori desaparece com a morte, pois é único e pessoal, de modo que ninguém herda o destino de outro. O orixá guarda o nascimento de outra pessoa. Finalmente o Egum, que é a própria memória do vivo em sua passagem pelo mundo dos vivos, este vai para o Orum, podendo daí retornar. Na África tradicional, a criança quando nasce, dias depois ela passa pela cerimônia do Ekomojade, quando se vê no oráculo qual a origem da criança, isto é para ver se o recém-nascido é um ente querido renascido. O ritual prestado por ocasião de uma morte tem por principais fins o seguinte: 1. Desfazer o assentamento do Ori, que é fixado e cultuado na cerimônia do Bori, cerimônia que precede o culto do próprio orixá pessoal. 2. Desfazer os vínculos com o orixá pessoal o qual aquele homem ou mulher foi iniciado, o que significa também desfazer os vínculos com toda a comunidade do terreiro, incluindo os sacerdotes, os descendentes e parentes de santo colaterais. 3. Despachar o Egum, para que lhe deixe o mundo dos vivos e vá para o Orum. Como cada iniciado passa por ritos e etapas iniciativas ao longo de toda a vida, os ritos funerários serão tão mais complexos quanto mais tempo de iniciado morto tiver, ou seja, quanto mais vínculo com o mundo tiverem que serem cortados. O axexê praticado no Brasil, possivelmente seja uma corruptela de ajeje, ato feito em terras iorubás por ocasião da morte de um caçador. No axexê, Oiá tem lugar de destaque, pois é considerada como sendo o orixá que leva os mortos para o Orum, atribuindo-se a ela o patronato do axexê. Existe um mito para esta atribuição a Oiá. Mito: vivia em terras de Queto um caçador chamado Odulessé, era o líder de todos os caçadores. Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que por seus modos espertos e ligeiros foi conhecida por Oiá. Rapidamente conquistou o amor paterno de Odulessé e de todo o povo daquele lugar. Os anos foram passando e um dia Odulessé morreu e deixou Oiá muito triste. A jovem pensou em uma forma de homenagear o seu pai adotivo. Reuniu todos os seus pertences e enrolou em um pano, também preparou todas as iguarias que o caçador gostava de saborear, dançou e cantou por 7 dias, espalhou com seus ventos as cantorias, fazendo com que todos os caçadores da terra se reunissem.
E na sétima noite, acompanhada dos caçadores, se embrenhou mata dentro e depositou ao pé de uma árvore sagrada os pertences de Odulecé. Nesse momento ela se transformou em um pássaro Agbé e conduziu Odulecé a Orun. Oiá foi por Olorum considerada a mãe dos espaços sagrados. A partir daí todos que morrem são levados em sua trajetória por Oiá. Contudo antes têm que serem homenageados por seus entes queridos, numa festa com comida, canto e dança. Nascia assim o ritual Axexê. Dizem outros mitos que todos os orixás participam do ritual Axexê, exceto Xangô, que dizem ter medo, pavor, de Egum. O ritual Axexê é formatado de acordo com a casa e seus costumes, contudo sabe-se que se inicia logo após a morte. É elaborado conforme com o cargo, tempo de iniciado e outros aspectos dentro da comunidade. Parte do ritual é feito no barracão e outra parte em uma cabana fora, local onde fica durante a cerimônia os objetos e oferendas do morto. Embora os cantos e danças, o ritual é triste. Os atabaques são substituídos por potes de cerâmica e nele toca-se com um leque de palhas sobre sua boca, bem como se usa duas cabaças grandes emborcadas em alguidares com água e nelas são batidas os agdavis. O presente tem enrolados em seus pulsos tiras de folha do dendezeiro, como proteção para eventual aproximação do morto. O ritual do Axexê é grande e falaremos sobre o mesmo em outra oportunidade.